já quem não conhece o nosso canal do YouTube, nós temos o nosso canal, Dr. Roberto Lúcio, sobre saúde mental e espiritualidade, aonde nós temos dezenas de palestras de temas variados em saúde mental e espiritualidade. Então, quem não conhece, entre lá no nosso canal, se inscreva, né? Notifica lá o sininho para que todas as semanas vocês possam ser avisados. Todas as semanas nós temos um tema novo no nosso canal do YouTube. Então, e hoje nós vamos falar sobre um tema bastante diverso, né? Algo bastante diferente das nossas conversas até então, porque eu vou falar sobre Ikigai, né? Que é uma palavra japonesa que pode ser traduzida mais ou menos como a razão para se levantar todas as manhãs. A razão de viver. Então, a nossa conversa hoje é sobre isso. Boa noite, Raquel, Andréia Laranja. Boa noite, filhão do coração, Andrei Moreira. Uma alegria diretamente aí de Paris. Parabéns para você aí pelo artigo. Já pude dar uma lida lá no artigo maravilhoso sobre o seu trabalho na série lá do Netflix. Boa noite, Larissa Moreira. Boa noite, querida sobrinha. Beto, boa noite, primo. Cícera Luminada. Vaguinho, boa noite, Vaguinho Bahia. Então, nós vamos falar de um tema que há uns 2 anos, 3 anos, nós fomos convidados a estudar sobre ele. E a partir desse convite, esse tema vem sempre à nossa mente, no nosso trabalho, na tentativa de auxiliar as pessoas, na tentativa do nosso trabalho de consultoria em saúde mental, de trazer um propósito para a vida. E a nossa conversa, na verdade, ela começa um pouquinho para a gente entender, né, o que seja, na verdade, essa, né, o que é Ikigai, por que isto chegou até nós no Ocidente, uma filosofia oriental, né, que ela veio, na verdade, trazendo para todos nós, né, uma abordagem importante que até então nós não nos ocupávamos, né? E quem começou a fazer esses estudos, nós vamos ver aí, são 2 autores, né, que tentaram, a partir do momento que foram conhecendo determinadas coisas, inclusive associar, né, essa razão de ser, que é o Ikigai, com o sentido da vida da logoterapia do Viktor Frankl. E a gente vai observar que são temas muito próximos, mas como diz os próprios autores desse
artigo, desse livro, né? Eles têm 2 livros, na verdade, eles levantam que o Ikigai talvez fosse algo realmente muito maior do que isso. E de onde que surgiu isso? De onde vem essa palavra? O que isto, né, faz de diferença dentro da cultura japonesa? Então, se acredita, né, que a origem dessa filosofia, né, o Ikigai, começa num período que eles chamam de período Heian, Heiam. E esse período vem de 794 a 1185. Mas há estudiosos do tema que acreditam que essa filosofia pode ser bastante anterior. Então, nós veríamos aí que essa teoria teria aproximadamente entre 1200, né, a 900, 800 anos de existência. E essa palavra, na verdade, né, ela tem, né, vários significados, e a tradução para a nossa língua, ela fica muito difícil, né? E 2 dessas formas de se traduzir, eu penso que elas têm muito a ver com o contexto do que eu quero conversar com vocês. A primeira, né, que seria a felicidade de estar sempre ocupado. Nós vamos ver que uma das coisas importantes no Ikigai é o trabalho. E que o trabalho, dentro dessa filosofia e dentro da cultura japonesa, é visto de uma forma muito diferente da forma que muitos de nós nos vinculamos ao tema. Né? Na nossa cultura, muita gente começa a trabalhar já contando os dias da aposentadoria. Muitas pessoas acham, né, que uma das grandes diferenças e qualidades de ser rico, milionário, é a pessoa não precisar trabalhar, das pessoas trabalharem por elas. Né? E nessa filosofia, né, há uma felicidade de estar sempre ocupado. Isso não significa que não tem esse momento de descanso, de refazimento, mas que o trabalho é visto como algo que traz felicidade para a vida das pessoas. A outra forma, né, foi a forma que nós colocamos na nossa chamativa, né, do título da live, né? É a razão para levantar todas as manhãs. Algo que nos faça movimentar todos os dias e movimentar com felicidade. Então, não é uma proposta, né, de algo que eu faço como sacrifício, como algo imposto, mas como algo que é uma felicidade na vida da criatura.
Essa proposta, ela surge, na verdade, né, com esse trabalho do Hector Garcia e do Francesc Miralles, que observaram, né, que dentro do Japão é muito comum você ver pessoas de idade muito avançada com uma condição de saúde muito boa. Porque não adianta ninguém viver muitos anos, né, sem qualidade de vida. A gente convive constantemente com isso, né, com as pessoas envelhecendo, mas uma grande parte delas envelhecendo sem qualidade de vida. E nessas observações, né, eles levantaram, né, que numa ilha, numa das ilhas do Japão, né, acredito que todo mundo saiba, né, que o Japão é um arquipélago, né, é um conjunto de ilhas. E uma dessas ilhas é a ilha de Okinawa. E o que essa ilha traz de diferente de todo o contexto do mundo? Essa ilha, né, ela faz parte, inclusive, né, de umas regiões que são chamadas de regiões azuis, são regiões onde se encontra um grande número de pessoas de idade avançada, com saúde, né, com uma vida saudável e com um grande número de centenários, de pessoas que têm mais de 100 anos. No contexto da observação, do acompanhamento, né, há registros, por exemplo, nos Estados Unidos, de um grande número de pessoas com mais de 100 anos, por causa da organização de registros de nascimento dentro daquele país. Mas muitas pessoas, né, elas, quando acompanhadas, é comprovado que elas têm mais de 100 anos, mas no, né, século XIX, no início do século XX, em muitos lugares, as pessoas às vezes nem registro tinham. E lá em Okinawa tem um número de centenários por 100 mil habitantes, né, o número maior do mundo. Então, para cada 100 mil habitantes, teria 24,5 pessoas centenárias. Isso é o maior índice na Terra e é um índice muito alto, muito alto. E mais do que elas terem 100 anos, né, elas, quer dizer, por viverem mais do que em qualquer lugar do mundo, elas têm algumas características muito peculiares. O tipo de alimentação, uma vida simples ao ar livre, um clima subtropical, o uso do chá verde, a presença de uma fruta que é muito característica
daquela ilha chamada de Okinawa, que tem um antioxidante muito, de um efeito muito grande, e isso representa condições de saúde muito claras. E o uso, né, então, dessa fruta, do chá verde, o tipo de alimentação, como se alimenta, todo esse contexto e, além de tudo, essa filosofia do Ikigai. E eles passaram, então, a estudar todo esse contexto para nos fazer refletir sobre como nós vivemos, o que nós podemos fazer para melhorar a nossa qualidade de vida, para ter uma vida mais saudável, para ser pessoas que vivam mais e com maior qualidade, né? E para a gente buscar esse recurso de entender qual que é o propósito que nós precisamos buscar na nossa vida. Esses autores, eles fizeram, né, um trabalho principalmente nessa ilha, numa aldeia que se chama Ojime, que é chamada de a aldeia dos centenários. E a primeira coisa que eles puderam observar é que essas pessoas com mais de 100 anos, elas estavam sempre em atividade e demonstravam com clareza, com o comportamento, uma satisfação de estar em atividade e de estarem vivas, de poderem fazer o que elas gostam. Uma outra coisa que eles observaram nessa população é que esses moradores, né, a grande maioria deles, ou quase a totalidade deles, todo o tempo mostravam uma imensa amabilidade. Sejam pessoas amáveis, dóceis, gentis. E essa amabilidade, essa gentileza, essa docilidade faz parte do dia a dia deles com todas as pessoas. Nesse grupo, especialmente, né, eles têm umas características de viverem certos comportamentos ou certo tipo de cultura até diferente de outras regiões do Japão. Por exemplo, eles falam uma língua ancestral, né? Não é necessariamente o japonês, né? Mas é um japonês antigo, um dialeto na realidade. Eles têm uma religião animista, né? Que voltada para o espírito, eles têm uma cultura muito especial, né? E eles apresentam, por causa dessa história que nós fomos levantando e que nós vamos conversando pouco a pouco, algumas condições de saúde que nós todos temos a ansiedade de ter. Então, eles têm menor histórico de doenças crônicas.
o nível de vitalidade deles é invejável, né? Avaliados em pesquisas, eles apresentam um baixo índice de radicais livres no sangue. Esses radicais livres no sangue são como toxinas, são sujeiras que provocam a morte celular e vão levando a um envelhecimento não saudável. Né? Lembrar que a gente tem, quando fala de envelhecimento, a senectude, né, e a senilidade. Né? A senectude é o envelhecimento saudável, né? A senilidade é o envelhecimento necessariamente não saudável. Eles têm algumas características de alimentação muito importantes, né? Lembrar que a grande maioria desses centenários que nós falamos aqui pelo mundo afora, a grande maioria deles tem uma alimentação, às vezes, muito próxima da dieta do Mediterrâneo. Então, eles comem principalmente vegetais, comem peixes, mas não todos os dias. Eles usam o chá verde, eles têm o costume de se alimentar apenas até saciar 80% do estômago. Então, eles têm uma cultura que você deve comer e permanecer com um pouco de vontade de se alimentar mais. Esse ensinamento, ele é muito marcado na ilha de Okinawa, né? Que você nunca deve se alimentar para se saciar completamente, né? Com isso, com todas essas coisas, né, eles fazem diariamente exercícios leves, eles têm o hábito da meditação, né? Com esse tipo de dieta, com esse tipo de situação, o que acontece? Eles são pessoas que não tendem à obesidade. E sendo, né, de uma estrutura corporal mais leve, eles são mais ágeis. Eles são capazes de realizar tarefas com maior agilidade dentro dessa perspectiva. Esse tipo de alimentação, esse tipo de vivência fazem, por exemplo, que a menopausa das mulheres nessa região sejam mais leves, né? Sejam menos marcantes, tragam menos mudanças bruscas, que essas mudanças, elas às vezes ocorrem, né? Numa idade um pouco mais avançada, e isso traz um bem-estar. Todo mundo, né, as mulheres sabem que com a menopausa há uma alteração hormonal, isso modifica o organismo em diversas situações, faz com que a mulher esteja propensa, né, a osteopenia, a osteoporose, a queda de cabelo, e, né, retenham mais
gordura no corpo, dificultando às vezes para muitas mulheres a questão do emagrecimento. E essa menopausa mais leve, né, ela auxilia, né? O que é observado, né, foi observado avaliando essas pessoas? Que elas têm um nível elevado de hormônios sexuais até idades avançadas. Então, eles têm uma vida sexual mais presente do que as pessoas onde há essa queda que muda a condição de libido, muda a condição dos órgãos genitais, diminui a ereção do homem e leva, né, a um ressecamento da vagina, dificultando às vezes a penetração, o relacionamento. E o índice de demência naquela população é muito baixo. Eu estou fazendo questão de trazer essas características muito claras, porque nós vamos ver que, além disso tudo, quando se conversa com eles, quando se observa todo o contexto, eles falam que não é só isso, não é só essas condutas de viverem ao ar livre, fazerem exercícios ao ar livre, ter uma vida mais simples, né? Cooperativa. Nós vamos ver essa cooperação que eles têm entre uns e os outros, de serem mais dóceis, mais gentis, menos propensos à violência, à irritabilidade, à irascibilidade. Né? Eles acham que a filosofia do Ikigai é algo muito importante nessa conceituação. Eles têm uma alegria singular e intensa. E essa alegria de viver é a guia da vida daqueles nativos, né, que vivem por um grande tempo e com prazer de viver. Então, por exemplo, né, eles têm algumas propostas dentro da filosofia que eles, por exemplo, se alguma pessoa os ofende, eles, em vez de guardar o rancor, eles usam um princípio filosófico deles, que eu não sei se é assim que a gente usaria, né, que estaria aqui, Ishariba Shod, não sei se é essa pronúncia correta, que significa que todas as pessoas deveriam tratar a todos como irmãos, ainda que seja a primeira vez que você encontre com aquela pessoa. Né? Alguém pode falar assim, mas como é que a gente pensa nisso numa cidade, né, uma metrópole violenta, num país com tanta violência como o nosso país? Né? Mas se talvez, né, a gente começar a pensar nisso e a construir isso, a gente possa reduzir, né, pelo menos os conflitos familiares, os conflitos nos grupos menores, e isso posteriormente crescendo no âmbito social. Eles têm dentro dessa filosofia um princípio que eles chamam de Iu-Imaru, né? Que significa uma sensação de pertencimento. Que as pessoas devem viver na comunidade
entendendo estar na comunidade, convivendo e trabalhando em comunidade, um trabalho de equipe, num trabalho em que cada criatura colabora com a outra criatura, né? Então, hoje, né, nós podemos lembrar para todos nós aqui, né, que esse Ikigai, essa filosofia, né, esse propósito de vida, essa razão para se levantar todos os dias, ela está dentro de cada um de nós. Cada criatura tem o seu Ikigai. E daqui a pouco nós vamos conversar sobre como eles buscam esse Ikigai. Eles acreditam, né, que, embora cada um de nós possua um Ikigai, que para nós encontrarmos essa razão de ser, a gente necessita uma investigação profunda e paciente. Aqueles que seguem essa filosofia, né, eles não propõem uma coisa milagrosa. Eles não propõem em 3, 4 minutos te dar a sua razão de ser na vida e que isso vai te transformar em felicidade. Que é o exatamente oposto que a cultura ocidental tem trago todo o tempo todo nas redes sociais, em tudo. Todo mundo quer tudo para ontem, com sucesso absoluto e sem nenhum contratempo ou frustração. A cultura japonesa, por si só, é uma cultura que convida a essa serenidade, a essa paciência. Talvez a gente não veja isso o tempo todo. E nem todo japonês consegue viver o desafio, o aprendizado que se faz na busca da serenidade e da paciência. Mas essa filosofia, ela promete que quando a gente alcançar a Ikigai, né, ela oferece à criatura uma satisfação pessoal e um significado para a vida. E ela convida, né, nesse processo, é que nós temos que agir, atuar, inclusive o termo que eles usam muitas vezes é trabalhar a vida toda baseada nesse Ikigai. Né? Para a gente ver, né, a diferença dessa proposta para a proposta da nossa vida ocidental, no Japão não existe um termo em japonês para o verbo aposentar. Não é que eles não saibam o que é aposentadoria, não é que alguém está dizendo aqui que as pessoas não podem aposentar, mas
essas criaturas que vivem há mais de um século, né? Algumas delas passaram por 3 séculos, né? O final do século XIX, século XX até o princípio do século XXI, elas trabalhavam ou trabalham todos os dias dentro das suas possibilidades, dentro do que é preciso, na cooperação com a comunidade, com a estrutura da comunidade. Então, nós falávamos em um determinado momento, né, que as pesquisas elas não foram só feitas na ilha de Okinawa, não por esse grupo, mas vários grupos. E existem no mundo 5 zonas que são chamadas zonas azuis. É a região norte da ilha de Okinawa, que nós estamos falando no Japão, né? A ilha de Sardenha, na Itália, a região de Lama Lindo, na Califórnia, nos Estados Unidos, que tem um grupo religioso que muito voltado para essa cultura do saudável, né? Que são os adventistas do sétimo dia. A península de Nicoya, na Costa Rica, e a ilha de Icária, na Grécia. Então, a gente percebe, né, que são áreas, né, a grande maioria delas próximas do mar, que tem um outro nível de vida, de alimentação, de acesso ao tipo de alimentação. Mas nessa pesquisa ainda de Okinawa, né, eles acreditam nessa filosofia que cada um de nós tem obrigação com os outros, que nós temos que fazer coisas para contribuir com a vida de todo mundo. E que o Ikigai ou a Ikigai, né, é poderosa ou poderoso o suficiente para fazer com que essa pessoa continue vivendo, porque o que ela faz é importante para ela e para a comunidade que ela vive. Então, essa proposta é uma proposta de fraternidade. A gente vê que não é uma proposta nova, diferente dos princípios do sagrado, quando a gente estuda a história do conhecimento do sagrado, né, na humanidade. O que acontece é que nós passamos a questionar esses valores e passamos a não nos permitir, né, conviver de forma que as coisas sejam mais fáceis e mais saudáveis. Então, eles acreditam, né, quando são perguntados essas pessoas centenárias qual que é o segredo para uma vida longa, né, na ilha de Okinawa, eles trazem para a gente algumas dessas características. Né? Então, a primeira, que é muito diferente, é a dieta.
Então, começa com aquilo que eles chamam de barriga de 80%, né? Que seria o alimentar sem ficar farto. Você sempre comer, deixando um espaço, né, para como se tivesse ficado um pouco de fome. Eles acham importante, por exemplo, dentro da ilha, eles servem as comidas em pratos muito pequenos, para que as pessoas aprendam que precisam comer pouco, né? A gente precisa comer para viver e não viver para comer. É uma coisa que eu aprendi desde pequeno, né? Porque o meu avô, o pai do meu pai, falava que a família dele tinha esse hábito, que não comia para viver, vivia para comer, né? Comer muito, né? É a primeira coisa. Eles levantam que alguns segredos, por exemplo, é comer o tofu, né? O queijo de soja. Eles têm muitas verduras nos alimentos, na refeição deles. A alimentação à base de batata doce. Eles comem peixes, mas não todos os dias, né? E eles se alimentam diariamente, porque toda essa pesquisa foi é, analisada do ponto de vista sanguíneo, de peso, de avaliação nutricional, né? Que a comida, a dieta diária deles é entre 1.800 a 1.900 calorias. E o ICM deles, né, o índice de massa corporal, é entre 18 e 22, que seria um sonho para muita gente, né? Eu nem vou falar aqui o meu índice de massa corporal que eu estou brigando para ele reduzir, né? Grande parte da população do Brasil, né, está com um índice de massa corporal de pelo menos sobrepeso, né, que está aí na casa dos 30, né? O índice de massa corporal, por exemplo, Estados Unidos, que tem um dos maiores índices de obesidade do mundo, né, passa da casa dos 33, 34. Então a gente vê que esse é um dos sinais que eles acreditam serem segredos. Eles têm, né, muito interessante a gente ver, né, o, o que eles pensam. As coisas não são, é tudo zen espiritual, fazendo meditação, alimentando de ar e água. Não, não é nada disso. Eles são muito claros com os objetivos da vida. Então, eles têm, né, uma, um princípio, né, que se chama Moai, né, que você deve formar laços fortes nas comunidades locais. As comunidades, as pessoas têm que estar juntas e em laços, né, de relacionamento fortes. Então, esse é um grupo informal de pessoas que têm interesses comuns e que se ajudam. Então, as pessoas se reúnem nesse grupo para ajudarem umas às outras, para se relacionarem com a comunidade,
para compartilharem as coisas. E dentro desse princípio, prestem atenção, que interessante, as pessoas fazem um pagamento de pequenas mensalidades. Então, para você participar do Moai, você faz um pequeno pagamento. E esse pequeno pagamento te dá direito a participar das reuniões do grupo, dos jantares que os grupos fazem, dos jogos e de hobbies comuns do grupo. Mas eles, né, reúnem esses valores, né, e esses valores sempre sobram e são mantidos como uma caixa. Como são grupos pequenos, né, eles, de período em período, um deles recebe uma taxa importante desses valores que foram guardados como retorno pela participação dele. E cada vez que eles fazem a distribuição, há um rodízio de quem vai receber isso. Então você não está pagando simplesmente para usufruir. Há também um propósito de economizar e que esse retorno venha para a criatura para que ela possa usufruir desse dinheiro dentro daquilo que ela quer. Então, é uma forma de poupança. E eles, os pesquisadores, observaram que esse trabalho na comunidade ajuda a estabelecer a estabilidade emocional e financeira, dá um sentimento de segurança e um aumento na expectativa de vida dessas pessoas. Então, cooperação, participação, contribuição, né? A pessoa se sente importante porque o que ela faz é importante para o grupo. E as pessoas se sentem importantes porque elas recebem do grupo, né, esse retorno. Mas como eles ensinam a construção desse Ikigai? A gente vê nas redes sociais, né? A gente, como estudou isso anteriormente, nós fomos rever um monte de coisas, fomos rever os livros, né? Eu falei que o primeiro encontro que eu tive com essa palavra, eu não conhecia, foi uma sugestão para um grupo que nós participamos, o grupo de estudos de Espiritismo e Psiquiatria, que a gente deveria estudar esse tema e pensar nesse contexto para todos nós. O Ikigai, né, ele se baseia, na verdade, em algumas condições que são muito interessantes para a gente pensar. São 4 grandes situações. Então, nessas 4 grandes situações, né, eles fazem com que a gente possa, nesse aprendizado, ver, né, o que é o propósito da nossa vida. Então, seriam 4 pilares para você encontrar o Ikigai.
O primeiro pilar, ele seria o pilar do que eu amo fazer. Quais são as coisas que eu amo fazer? Mas desde já, né, não é para a gente pegar uma, duas palavrinhas, duas coisas, pegar isso, fazer rápido para encontrar resposta rápida, que isso é ocidental demais. Não é essa a proposta deles. A proposta deles é que a gente pare e liste o máximo de coisas que a gente ama fazer. E essa lista, ela exige, em primeiro lugar, que eu seja honesto comigo mesmo. Que eu me permita falar de todas as coisas que a gente ama. Sem nenhuma preocupação com julgamento, nem pessoal, nem de ninguém, do que se ama. Né? O que você ama fazer? Né? Eu tenho muitas coisas que eu amo fazer. Né? Uma das coisas que é a minha luta é que eu amo comer. Né? É uma das coisas que eu mais amo fazer é comer. Né? Mas eu amo muitas coisas. Né? Eu amo ouvir as pessoas, eu amo falar, eu amo escrever, eu amo ouvir música, eu amo dançar, eu amo fazer, né, escrever textos, ensinar para as pessoas. Né? É o que eu amo fazer. E tem muito mais coisas, certamente, que eu poderia relacionar, só estou trazendo que essa leitura, ela tem que ser uma leitura dentro desse contexto. O segundo pilar do Ikigai é o pilar do que eu sou bom de fazer. O que eu faço e que eu sou uma pessoa boa. Eu sei fazer isso muito bem. Esse pilar, às vezes, a gente precisa até da ajuda de outras pessoas que elas gostem, né, de observar e elas possam falar assim, você é muito bom em colorir, você é muito bom em fazer coquetéis, você é muito bom em fazer doce, você é muito bom em consertar automóvel, em escrever um texto. O que você é bom de fazer? Em fazer. Então, é uma outra lista. E muito interessante. No Ikigai, você vai ver que nessa lista, entre o que eu amo fazer e o que eu faço muito bem, tem coisas em comum. Essas coisas em comum é que nessa abordagem é chamada de paixão. São as coisas apaixonantes da nossa vida.
as que nós amamos fazer e que fazemos muito bem. Um outro pilar para buscar esse propósito de vida é o pilar para o que eu seria pago. Ou seja, daquilo que eu sou bom de fazer, quais as coisas que eu sou bom de fazer, pelas quais eu receberia, né, uma recompensa financeira para me sustentar. Então vocês veem que não é uma leitura fora do pé, né, de pé no chão, ao contrário, é muito pé no chão. Né? E, mais uma vez, o encontro do que eu sou bom e do que eu seria pago para fazer e me sustentar, seria aquilo que se chama profissão. Né? O que eu sei fazer bem e recebo para viver, né, estaria no campo da minha profissão. Então nós temos aí já 3 pilares. O que eu amo fazer, no que eu sou bom em fazer e em que, né, área do que faço eu receberia uma recompensa para me sustentar. Mas vem o 4º pilar para a construção do Ikigai. É o que o mundo precisa. Então, o que eu receberia para sobreviver e que o mundo precisa é a minha vocação. É aquilo que está voltado para essa construção da comunidade. Mas, né, o que eu preciso fazer associado ao que eu amo seria a minha missão. Né? Algo de espiritual que eu poderia fazer para o mundo. Algo que eu amo fazer e que o mundo precisa. Porque muita coisa que eu amo fazer, o mundo não precisa. Eu amo comer, mas o mundo não precisa de mim como comedor. Até acho que é o contrário, porque para a economia do mundo, comedores como eu é meio problemático na vida. Nesse contexto, né, nós vamos ver que aquilo que é a razão de ser para que eu levante todos os dias dentro dessa filosofia seria na avaliação metódica, paciente, cuidadosa de tudo isso que eu vou buscando, porque eles colocam claramente que a primeira experiência geralmente não é
a Ikigai da vida do indivíduo, né? Que quem busca viver buscar essa razão de viver, ele vai ter que avaliar isso muitas vezes na vida. O Ikigai seria aquilo que eu amo, que eu sou bom para fazer, que eu receberia para o meu sustento e que o mundo precisa. Então, nós nos colocamos novamente diante dessa questão da cooperatividade, da fraternidade, né? Dessa associação desse contexto. Muita gente, né, quando lê um tema como esse, ou quando ouve uma palestra como essa, né, traz para si mesmo diversos questionamentos e às vezes críticas, né? Que isso é uma coisa do irreal, que isso não tem sentido, que isso não tem valor, que essas dietas, que viver esse exercício ao ar livre, essa vivência em comunidade, essa preocupação com o outro, essa estrutura de comunidades onde você tem laços fortes, onde um coopera com o outro, um auxilia o outro, um aumenta a capacidade de resiliência, consola, ampara, sustenta, estimula os outros, que isso é conto da carochinha. Mas os trabalhos mostram que as pessoas que vivem nessa região, onde essa preocupação é marcante, eles têm a maior longevidade e a melhor qualidade de vida do planeta. Então, o que nós estamos trazendo aqui não é uma história romântica, não é uma leitura de que tudo é fácil. O que foi feito, né, pelo Héctor Garcia e o Francesc Miralles, né, foi uma pesquisa. Eles ficaram mais de um ano pesquisando essa população. Anteriormente a isso, eles ficaram estudando essas características, essas coisas, para que esse trabalho de pesquisa fosse bem realizado. E eles demonstraram na pesquisa os melhores índices vitais, metabólicos da criatura, demonstrando, né, que a forma deles viverem, deles se alimentarem, o cuidado que eles têm um com o outro, a vivência fugindo, né, da relação conflituosa, violenta, buscando cooperar, buscando, né, se sustentar, que isso tudo dá a eles uma capacidade de viver que nós outros não temos. Né? Muitos de nós passamos a vida criticando todas essas filosofias, sem fazer nada para melhorar, nos tornamos pessoas ranzinzas, né? Nos predispomos às doenças crônicas todas, porque uma pessoa crítica, ácida, amarga,
ela vai se adoecer, né? Ela vai se predispor mais à ansiedade, à depressão, abrir espaço para um processo inflamatório orgânico, crônico, surgindo inúmeras doenças. Então, o que é que elas ganham com isso? Outras, né, preferem a filosofia, né, da música, né, de carnaval, que não fala nenhuma verdade, né? Eu bebo sim, estou vivendo, tem gente que não bebe, está morrendo, né? Mas nós sabemos que quando nós não cuidamos da nossa vida, hoje ou amanhã nós vamos responder organicamente, emocionalmente, por aquilo que nós fizemos. Que a nossa omissão, a nossa leviandade, a nossa postura de descuidado com a vida só dá resultados complicados. Então, vamos refletir se, né, uma coisa que me faria feliz e que me faria querer fazer todos os dias e por longos dias na vida, se não seria aquilo que eu amo e que eu faço bem e que eu recebo para fazer, que me sustenta e que contribui com a sociedade que eu vivo. Então, nós estamos convidando a cada um de vocês para pensarem no Ikigai. E a gente poderia, né, para dar uma referência para todos vocês, né, eu vou trazer aqui o nome de um dos livros desses autores que trazem para a gente um trabalho muito importante e que seria muito bom que todos nós que tivéssemos tempo, vocês encontram ele em e-book, né? É uma obra muito interessante. Então, vamos lá trazer a referência com os dados todos importantes para nós aí. Então, o nome do livro, né, é Ikigai, Os Segredos dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz. Os autores é Hector Garcia e Francesc Miralles. Isso é uma das suas obras. Vocês vão poder encontrar diversos livros sobre Ikigai. E as pessoas, no campo financeiro, no campo das coisas, às vezes trazem até abordagens diferentes, né, daquilo que a gente, às vezes, trabalha como sendo o Ikigai, né? Na verdade, quando a gente faz todo esse trabalho, nós estamos falando de 4 campos ou 4 formas de vida, né? Aquilo que eu amo é o que faz a vida agradável. Aquilo que eu faço bem, né, é a vida significativa, né? Que eu faço bem, que eu amo, caminha nesse lugar, né? Aquilo que eu faço que é importante para a comunidade e que me faz
tem um significado financeiro na minha vida, é a vida plena, né? Eu faço para a comunidade, recebo, então eu estou sendo, né? E a gente ainda tem a vida produtiva, que é aquilo que eu faço bem e recebo. Então, nós temos esses ângulos, né? A vida precisa ser agradável, ela precisa ser produtiva, ela precisa ser plena, mas ela precisa ter significado. E o significado é a razão para se levantar todas as manhãs. Então, se a minha vida tem um significado dentro desse processo, a gente levanta todos os dias com esse contexto. A Mary perguntou para a gente aí o nome do livro novamente. O livro chama-se Ikigai, o segredo dos japoneses para uma vida longa e feliz. Ikigai. Né? Lembramos que essa palestra vai ficar gravada no Instagram e depois ela vai para o nosso canal no YouTube. Quem não conhece o nosso canal, Dr. Roberto Lúcio, sobre saúde mental e espiritualidade. Vai lá, acesse, nós temos várias palestras, entrevistas interessantes, com participações muito interessantes nos grupos nossos, nas palestras nossas, seminários, e se inscrevam, porque nos ajuda a divulgar esse trabalho, né? Deixem lá o sininho para notificar, porque todas as semanas nós temos algo de novo no nosso canal. Então, muito obrigado a quem esteve conosco até agora.